Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, irmãos amados, também vocês que nos assistem pelo YouTube de vários lugares, de outros países, de outros estados, todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe as suas famílias. Hoje, com o nosso Oração e Ação Jovem, vamos estar trazendo uma mensagem proferida por um dos jovens da nossa igreja, o Jonatas. Que Deus o abençoe, que ele possa ser ungido pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa mensagem. Lembro dos nossos motivos de oração. Estaremos orando pelos aniversariantes, com destaque para Marta fazendo aniversário nesse tempo. Vamos orar pelos enfermos, são muitos enfermos. Nós vamos orar pela Juliana, pela Rejane, pela Marilac. Vamos orar pelo Agnello, vamos orar pela recuperação da Márcia. Márcia, que essa semana perdeu seu sobrinho de 38 anos para a Covid. Vamos estar orando pela família do seu sobrinho. Vamos estar orando também pelo Antônio lá em Resende. Vamos estar orando pela Janice na recuperação das suas cirurgias. Nós temos também uma notícia triste para dar. O George, por quem nós temos orado, que é o tio do Vitor, da Priscila, também faleceu, vítima de Covid. Vamos orar pela família. Deus é soberano, que Deus o guarde. Nós vamos estar orando por todos aqueles que estão enfermos, que precisam do cuidado de Deus, do milagre de Deus. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos estar orando pelos profissionais de saúde, esses valorosos profissionais de saúde. Vamos orar pelos pastores, pelos missionários que têm que tomar decisões tão difíceis, tão importantes nos seus locais de congregação, alguns por fechar, outros por reabrir, dependendo de cada situação, de cada lugar, mas sempre visando o valor da vida, visando o cuidado com os mais vulneráveis. Vamos estar orando em todo o tempo. É tempo de oração, de clamar a Deus. Vamos estar orando pela vacinação também. Quero lembrar que com esses lockdowns nós estamos tendo muitas pessoas passando necessidades, passando fome. No entorno de nossa igreja, Igreja Batista da Freguesia, há pessoas que carecem muito. Então nós estamos adquirindo novamente cestas básicas para ajudar o povo, para fazer ação social, e você pode cooperar, deve cooperar, dividir um pouco do que tem para aliviar o sofrimento de outros. Isso é bênção na vida quando nós podemos cooperar. Então, as cestas básicas nós conseguimos pelo valor de R$ 57. Você pode doar uma cesta básica, 2, 3, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, e você pode fazer uma transferência por aplicativo ou um depósito, ou levar na sede da nossa igreja este valor e entregar para a ação social. Então, a nossa conta é no Itaú. O Kleber certamente vai colocar aí no visor a sua direção para a conta, número de agência, e você pode cooperar. Nós agradecemos muito a Deus a vida daqueles que têm sido dizimistas fiéis, que têm sido ofertantes fiéis, e nós estamos ajudando. Nós queremos agora mais algumas dezenas de cestas para ajudar a comunidade. Você pode cooperar. Deus certamente irá abençoar você. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus a bênção dele sobre o Jonathan, e logo depois nós teremos a palavra dele, palavra de Deus através dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados. Queremos suplicar, Senhor, agora as tuas bênçãos, a tua unção sobre o Jonathan, Senhor, que ele possa realmente dar o recado que vem de ti mesmo, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ouvir o que o Oração e Ação Jovem tem para nos dizer. Boa noite, pessoal. Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um Oração e Ação. Vocês sabem que às quintas-feiras o Oração e Ação ele é ou pensado, ou executado, ou exposto pela juventude da igreja. Meu nome é Jonathan Felipe e eu vou estar com vocês hoje. Bom, pensando aí num tema pra gente
a gente conversar, para trazer reflexão para a gente. Estava no ônibus lendo sobre esse assunto e me tocou bastante essa questão do ser discípulo. Como que a gente pode ser um discípulo melhor? E aí eu queria tratar com vocês hoje de um aspecto desse ser discípulo. Então a mensagem de hoje tem como título Perdão, chave para um bom discípulo. E com esse tema eu gostaria então de explorar um pouco algumas questões sobre perdão, que é um tema muito importante para a nossa vida, tanto individual quanto coletiva, né? Dentro do ambiente religioso ou não, né? Então, às vezes a gente é transpassado por questões individuais que afetam a nossa coletividade. Às vezes o nosso relacionamento com Deus fica prejudicado porque o nosso relacionamento com o nosso irmão sofreu alguma pendência, né? E é um assunto muito interessante, muito importante, então, como a gente vai ver hoje através dos versículos que a gente vai refletir. Esse perdão, ele é fundamental para o nosso relacionamento direto com Deus e afeta a nossa vida coletiva também. Então eu queria começar com vocês aí, pedir para que vocês abram a Bíblia em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A gente vai andar mais algumas vezes, tá? Mas o nosso versículo base aí, que começa a nossa reflexão, está em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vou ler. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nesse versículo, então, o Senhor fala conosco sobre discípulo, né? O que é ser um discípulo? E principalmente a marca de um discípulo. O Senhor trata então conosco, nos informando que nós necessitamos amar uns aos outros. E esse amar, ele vai ser manifesto de diversas maneiras. Mas uma coisa muito importante é que esse amor, ele não deve ficar preso às grades da nossa conveniência. Quando ele fala, ameis uns aos outros como eu vos amei, amem uns aos outros dessa mesma maneira, ele não está dizendo amem quem vocês gostam. Ele não está falando de um amor seletivo. Ele está falando de um amor que tem que ser compartilhado. E mais ainda, essa marca de amor tem que ser tão grande que vire o nosso selo. Nós então seremos reconhecidos pelo mundo, ou deveríamos ser, por conta desse amor tão profundo que nós temos uns pelos outros, mas principalmente por tudo que nos cerca. Esse amor tem que estar presente no nosso cuidado com o nosso irmão da nossa igreja, que nós conhecemos e que nós amamos, mas também com o nosso vizinho, que às vezes a gente não ama tanto assim, também com o nosso chefe, que às vezes a gente não ama tanto assim, também com aquela pessoa que nos ofende e que a gente às vezes ama e deixa de amar, ou a gente já não gostava e acaba não gostando mais ainda. Esse amor, ele tem que estar presente em todos esses aspectos. Martinho Lutero, comentando sobre esse versículo, diz assim: amor verdadeiro, divino, inteiro e completo é o que não faz exceção, nem se divide ou fragmenta, mas é dirigido livremente a todos. O outro é um amor perverso. Quando tenho amizade por aquele que me serve, pode me ajudar, me prestigia, enquanto odeio aquele que me despreza e não está do meu lado, pois esse amor não vem do fundo do coração, fundamentalmente bom e puro, que trata como o outro, que trata um como o outro. É um amor que apenas busca a própria vantagem e está cheio de amor para consigo próprio e não para com os outros, pois não ama a ninguém a não ser em causa própria, buscando apenas aquilo que lhe serve, seu próprio proveito junto a cada pessoa e não o proveito do próximo. Lutero então vai trazer para a gente esse aspecto fundamental, que é o de não pensarmos apenas em quem pode nos dar vantagem. A gente tem que amar, acolher e abraçar a todos, incluindo aqueles que não vão dar vantagem. E aí isso me fez pensar, então,
justamente nessa questão de perdoar. Um bom discípulo, ele precisa perdoar, porque perdoar faz parte do ato de amar. E eu queria começar então falando sobre... eu dividi em alguns tópicos. E aí o primeiro tópico será: aceite o perdão de Deus. Então a gente começa aí com esse versículo em João 13, falando do que um bom discípulo precisa ter, que é amor. Esse amor precisa ser de conhecimento público, e esse amor não deve ser seletivo, ao contrário. Esse amor deve ser liberal a todos que nos cercam, incluindo aqueles que às vezes nos fazem mal. Vamos agora dar uma passadinha em 1 João, (1:8). 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dos passos, então, para que a gente ame livremente é perdoar. E esse perdão precisa começar também dentro de nós. Então, a gente precisa aceitar o perdão de Deus. Esse versículo aí de 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, trata exatamente de como Deus nos perdoa. Nós, quando temos consciência do pecado e da ação dele em nossa vida, temos algumas alternativas, né? Ou a gente se apavora com o tanto de pecado que a gente tem, que a gente cometeu e que a gente comete diariamente, e tenta fugir e se esconder de Deus. E aí a gente deixa de aceitar o perdão de Deus, e a gente deixa de desfrutar dessa graça que é receber esse perdão aí, né? Ou então a gente vai tentar acertar, vai ficar completamente fixado em acertar, e aí a gente se frustra muito quando cai em um pequeno erro. Então a gente tem alguns caminhos que não são corretos quando a gente se dá conta da realidade do pecado na nossa vida. Mas esse versículo diz claramente que, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Então, primeiro, a gente precisa ter noção do pecado. A gente não pode fingir que ele não existe, fingir que a gente é perfeito. Todos erram. Todos erram em algum momento. E ele diz uma segunda verdade muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a primeira verdade: nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas a segunda verdade, e a verdade mais deliciosa: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos aceitar o perdão de Deus para os nossos pecados. E isso nos leva ao segundo ponto: perdoe a si mesmo, baseados no perdão de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, e nós vamos errar muitas vezes. E esses nossos erros precisam ser vistos à luz da palavra de Deus, à luz do que ela nos diz. E o próprio Deus, então, nos garante que Ele nos purifica, Ele nos perdoa e nos purifica dos nossos pecados e de toda a injustiça. Então nós precisamos aceitar o perdão que o Senhor nos oferece, uma vez que nós temos consciência dos nossos erros. E nós precisamos desse processo para que a gente seja um discípulo melhor, para que a gente consiga amar livremente. Porque se você não aceita o perdão de Deus, você joga no lixo o esforço que Cristo fez na cruz. E você passa a viver uma vida muito miserável, uma vida muito desgraçada, porque você está o tempo todo se chicoteando, você não está aproveitando da maravilha que é receber esse perdão. Porque nós vamos continuar cometendo alguns pecados ao longo da nossa vida, mas a graça do Senhor já pagou por todos eles na cruz. O diferencial é que a gente precisa cair, se levantar
e seguir em frente. Vamos dar uma lida aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. A gente vai falar então agora sobre, continuando aí nessa linha de aceitar o perdão de Deus e perdoar a si mesmo, a gente vai pensar um pouco em Paulo. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo então está aí reafirmando a posição dele como cristão. Ele fala, pela graça de Deus sou o que sou. Paulo não tinha como apagar o seu passado de perseguidor, não tinha como apagar seu passado de delitos, assim como nós não temos como apagar nosso passado. Mas Paulo fala, sou o que sou, eu pequei. Mas a graça de Deus não foi vã para comigo, a graça de Deus não foi inútil, ao contrário. A graça de Deus permitiu com que Paulo trabalhasse, e ele fala muito mais do que todos, mas não por ele. A graça de Deus estava com ele, ele aceitou o perdão de Deus, ele pôde seguir em frente e pôde dar para nós livros maravilhosos através do poder do Senhor nele. Tudo isso porque ele aceitou o perdão de Deus. E por ele ter aceitado o perdão de Deus para seus pecados, que foram muito feios, ele perseguia cristãos, ele participou de massacres, ele viu muita coisa, ele fez muita coisa ruim para com os cristãos. No entanto, agora Paulo é um dos cristãos e sofre na pele essas perseguições e mais, cuida desses cristãos, apacenta o rebanho do Senhor e faz parte aí da nossa Bíblia, é um dos escritores mais importantes do Novo Testamento. Então, perdoe a si mesmo, baseados no perdão de Deus. Lembre-se que a graça de Deus não é vã, não é inútil, ela existe para alguma coisa e você precisa se perdoar, sabendo que a graça do Senhor é com você, ela não é inútil e ela vai te fortalecer. Lembra de Paulo, sou o que sou, eu sei do meu passado, eu sei o que eu fiz, mas a graça de Deus que me foi concedida não é vã. Ela permitiu que ele trabalhasse muito, que ele alcançasse perdão e que ele ajudasse os outros. Então, primeiro, aceite o perdão de Deus. Segundo, perdoe a si mesmo, baseado no perdão de Deus. Lembre-se então da figura de Paulo, que foi um perseguidor dos cristãos, mas que entendeu seu papel, recebeu a graça, recebeu o perdão e seguiu em frente. Isso nos leva então ao nosso terceiro ponto. Perdoe aos outros. Vamos ler aí Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. E aí Jesus, nos dando a oração do Pai Nosso, depois de finalizar o Pai Nosso, ele especifica, olha, se vocês perdoarem uns aos outros, Deus, vosso Pai, vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, Deus não vai perdoar vocês. E essa é uma verdade muito séria, essa é uma verdade muito, muito dura, se a gente parar para pensar como o nosso coração é fechado, como a gente é tão fácil para perdoar quem a gente ama, quem nos oferece alguma coisa, a gente é tão difícil para perdoar aos outros, ou quem a gente não gosta. A gente começou falando sobre perdoe a si mesmo, mas isso faz a gente pensar num outro ponto. Às vezes nós somos muito fáceis para justificar os nossos erros, mas a gente é tão duro quando o outro erra. A gente é tão duro quando a gente fala grosso com alguém, mas quando alguém fala grosso com a gente, nossa, a gente leva isso pro coração. Eu, pelo menos, levo pro coração. Eu guardo uma mágoazinha às vezes, mas
próprio Jesus nos chama a atenção. Olha, se vocês não se perdoarem, Deus não vai perdoar vocês. O perdão, ele deve ser visto como uma gratidão a Deus pelo perdão das suas transgressões e não para merecer o perdão. Você não vai perdoar ao outro para merecer o perdão de Deus, mas você vai perdoar ao outro por gratidão, porque o próprio Deus te perdoou, te perdoa e vai te perdoar tantas vezes, porque você é humano, porque você é falho e porque você está num processo. A santificação, ela é um processo que começa quando você tem Jesus dentro do seu coração, quando você o recebe, e ela continua o resto da sua vida, até que o Senhor te receba. Então, você precisa perdoar aos outros. Você precisa perdoar aos outros. Isso faz parte do que é amar. E a gente viu que é fundamental que a gente ame, para que a gente seja um discípulo como o Senhor deseja que nós sejamos. Então, primeiro ponto, aceite o perdão de Deus. Nós pecamos, a gente não pode se enganar, mas se a gente confessar nossos pecados, Deus nos perdoa. Perdoe a si mesmo baseado no perdão de Deus. Lembre-se que a graça do Senhor não foi vã para com você, mas ela vai te capacitar para que você siga além. Há tempos escuros, há tempos sombrios em nossas vidas. Eu tenho vivido isso. Mas nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Quem sua mão no arado já pôs, não pode voltar para trás. Então aceite o perdão de Deus, perdoe a si mesmo baseado no perdão de Deus, perdoe aos outros. Lembre-se então do que o próprio Jesus fala lá em Mateus 6,14, 15. Se você não perdoar aos outros as ofensas que eles te causam, Deus não vai te perdoar. Mas não leve perdão como se você merecesse. Perdão tem que ser uma atitude de gratidão a Deus, porque o próprio Deus te perdoa. E por isso você vai perdoar os outros. E não porque você quer receber o perdão de Deus. Perdão como uma atitude de gratidão. E por último, mas não menos importante, o quarto ponto. Aceite o perdão dos outros. Admita que você errou. Aceite o perdão dos outros. Vamos lá para Colossenses 3, versículos 13 e 14. Acharam? Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não aceitar o perdão às vezes soa como se o pecado ou o seu erro seja tão grande que nem a graça de Cristo possa perdoar o seu pecado. E aí a gente sabe que isso não é verdade. Não aceitar o perdão do outro pode prolongar a dor e a divisão e cria um muro. E ainda pior, você pode fazer com que a pessoa que te oferece o perdão se acostume a não perdoar. Porque, ora, a pessoa veio conversar comigo, né, veio me perdoar, e eu digo, não posso, eu não aceito esse perdão, ela pode criar um padrão. E aí, além de você pecar, você faz o outro pecar de novo. Aceitar e compreender o perdão quebram os muros que a gente constrói às vezes e acabam bloqueando o nosso relacionamento. E nos torna muito mais parecidos com o modelo de discípulo que o Senhor deseja. Então a gente precisa nos suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa a alguém. É justamente isso. É você aceitar o perdão e é você dar o perdão. Mas lembre-se que a gente não está falando aqui só de quem a gente ama, a gente está falando também, e talvez principalmente, de quem a gente não ama, de quem nos machuca, de quem às vezes reincidentemente nos trata de uma maneira ruim. Não estou dizendo a ninguém para se submeter a certos tipos de relacionamentos que são comprovadamente ruins, mas eu estou dizendo que você precisa perdoar e seguir em frente. Você precisa perdoar e aceitar esse perdão.
Então, fazendo isso, então, você consegue receber o perdão do próprio Pai, você recebe essa graça, você aceita os seus erros, você aceita que você é falível e que o outro também é falível. E você pode, então, seguir em frente aproveitando muito mais os alívios e as doçuras que o Senhor nos dá através da sua graça. E você pode, então, se tornar um discípulo muito mais parecido com aquele modelo que o Senhor estabelece. E esse vínculo de amor, então, cresce, aumenta e se espalha pela sociedade que está tão carente de amor, que está tão carente de cristãos de verdade, não só de título, não só de membresia, de igreja, de praticantes, né? A gente não costuma falar muito isso no meio evangélico, né? Os católicos é que falam, eu sou católico não praticante. Mas infelizmente às vezes a gente se transforma protestante não praticante. Mas essa receita de hoje, né, o perdão, é uma das chaves para que nós possamos nos tornar crentes mais praticantes, mais fervorosos. Então aceite o perdão de Deus, perdoe a si mesmo baseado no perdão de Deus, perdoe aos outros, aceite o perdão dos outros. Com isso, então, a gente vai conseguir quebrar um pouco de alguns muros que acontecem na nossa vida. A gente vai poder quebrar alguns padrões dentro de nós mesmos e a gente vai estar muito mais parecidos lá com aquele discípulo que o Senhor quer que a gente seja. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor. Muito obrigado pelo Teu perdão. Pelo Teu perdão que é tão insistente, que é tão carinhoso, que é tão bondoso. Obrigado pela Tua longanimidade sobre as nossas vidas. Esse amor nos constrange às vezes, quando a gente para pensar nas reincidências dos nossos erros, quando a gente para pensar que às vezes a gente não perdoa o outro, mas a gente se perdoa tão facilmente. Esse amor nos constrange quando esfrega na nossa cara de que há uma saída para os nossos pecados. A cruz, ela esfrega na nossa cara que o seu sacrifício não foi em vão e que nada está perdido, porque o Senhor tem tudo em suas mãos. E nesse momento, Senhor, eu me sinto muito amado por Ti. E eu Te agradeço por esse sentimento e por essa sensação, Pai. E eu Te peço para que o Senhor consiga me ajudar a cumprir tudo isso que eu li agora, tudo isso que eu compartilhei com a Tua igreja, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me perdoar. Me ajuda a aceitar o Teu perdão. Me ajuda a aceitar o perdão do outro. Eu sei que às vezes falando isso soa muito fácil e parece que dá para fazer assim no estalar de dedos. Mas como a gente viu hoje, a gente está num processo de santificação. Esse processo é demorado, é doloroso. O Senhor... A Bíblia usa essa analogia e às vezes o Senhor o Senhor nos vê então como barros sendo moldados no oleiro, e o barro precisa levar uns soquinhos, o barro precisa obedecer uma forma, o barro vai para o fogo para poder virar um vaso. E esse processo então de santificação não é fácil, ele é doloroso, a gente cai, a gente erra, mas a gente precisa ser lembrado constantemente do Teu amor e do Teu perdão, para que a gente consiga seguir em frente, de cabeça erguida e entendendo quem Tu és. Então, muito obrigado por essa graça, muito obrigado por esse Teu favor, muito obrigado pelo Teu perdão. Nos ajuda a seguir em frente, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é isso. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a perdoar e a sermos melhores discípulos e a espalharmos o Seu amor nessa sociedade tão carente. De novo, eu sei que não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer o tempo todo, é um exercício diário. Obrigado pela sua audiência e quinta que vem, com certeza vai ter outra mensagem muito abençoadora por outro jovem ou por algum convidado. Amanhã tem programação das crianças e domingo tem nosso culto. Que Deus abençoe você, sua família e que essa mensagem possa cair num campo fértil. A gente possa ser campos
férteis para o Senhor. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigado, Jonathan, pela sua palavra. Você sempre cooperativo, comprometido com o trabalho de Deus, comprometido com Deus. Deus te abençoe, querido. Você é tão talentoso. Vamos orar agora, nos despedindo neste Oração e Ação e pedindo por aqueles pedidos todos que nós enumeramos no início do nosso programa. Feche seus olhos, pense nos seus pedidos, pense no seu clamor, pense na sua gratidão no Senhor agora. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, perdoa as nossas falhas, muito obrigado pela vida dos jovens da nossa igreja, por aqueles que tão abnegadamente cooperam, Senhor, tão comprometidos. Abençoa também os adolescentes da nossa igreja, Senhor. Abençoa as crianças, os adultos, os anciãos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Senhor Deus, suplico as suas bênçãos sobre os aniversariantes, sobre aqueles que estão doentes, Senhor, enfermos. Tem misericórdia, Senhor. Peço também que o Senhor traga, Senhor, conforto para aqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus, só a tua mão protetora, o teu amor pode confortá-los. Senhor Deus, suplico bênçãos sobre os nossos governantes, bênçãos sobre os bons governantes, transformação para os maus governantes, eu te peço. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, pastores, abençoa também os missionários, abençoa aqueles que são mais vulneráveis, Senhor. Nós estamos na tua dependência, o meu pedido é: tem misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos passar e vencer por esse vale, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos juntos com o Oração e Ação Kids. Vamos estar juntos e vai ser certamente muito bom. Até lá.